que passe aí para o ouvinte o que essa desestrutura pode fazer quando os pais irritam os filhos, que a palavra está falando aqui, não irriteis vossos filhos, né? Mas que nós temos que, pelo que eu entendi, se eu estou errada, a irmã me corrige, nós temos que abordar para que os nossos filhos tenham um ânimo. Dentro da palavra de Deus, nós educarmos eles e tentar levarmos eles para o caminho correto, para um caminho certo, sem sufocar esta criança e sem dominar ela pela força. Foi isso que eu entendi, pelo menos, irmã Patrícia, mas pode explanar melhor aí. Bom, diversas vertentes, tanto da psicologia quanto da pedagogia, entendem que a criança, ela precisa se motivar para aprender. Tem um excerto muito lindo que diz assim, ó, que o cérebro da criança, ele se emociona, naquele momento ele apreende o conhecimento e aí sim surge um efeito, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de que cognitivamente a criança tem que se simpatizar com o conteúdo, tem que haver a relação de afetividade com os professores, com os colegas, e aquilo acaba sendo inserido nela e ela, a partir disso, ela acaba lidando nas relações com esse conhecimento apreendido. E quando nós percebemos assim, que nas famílias, muitas vezes, na rapidez, sempre o pai e a mãe correndo, exigindo do filho, achando que eu estou disciplinando o meu filho. E aí a criança está sendo, na verdade, sufocada, ela está sendo, a sua autoestima está sendo massacrada, porque parece que ela nunca vai conseguir atingir a expectativa dos pais. Aí então o pai não consegue, o pai não irá, né, com essa metodologia, ter da criança o esperado. Então é claro que nós vamos disciplinar os nossos filhos, mas o que é a disciplina? Eu sempre explico para as famílias em atendimento que a disciplina, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, quando a criança entende que naquele determinado momento ela não pode chorar, ela não pode gritar, né, que há momentos para todos os comportamentos, aí a gente pensa, essa criança é disciplinada. Só que isso é um trabalho que vem feito antes, é sempre antes. Então, nós costumamos dizer que os pais, para terem filhos, precisam se preparar psicologicamente para isso. Porque filho cansa. Filho tem uma energia que muitas vezes você não consegue acompanhar. E vem a fase do porquê, e do porquê, e do porquê. É muito saudável que o filho desafie os pais, porque ele está se desenvolvendo. E o que o pai entende isso como afronta? O pai está cansado, o pai não lê o suficiente, não busca ajuda, e acaba, então, retalhando a criança e não... E acha que isso é uma desobediência ou uma arrogância do filho, né? Querendo passar por cima da autoridade do pai. E às vezes, como a irmã está colocando, não tem nada a ver com isso, é outra. É o desenvolvimento normal, né? A gente entende que a criança, então, para se desenvolver, ela precisa estabelecer relações. É um desenvolvimento normal. Desafiar é normal para a criança desenvolver a sua inteligência, suas capacidades. E o pai precisa lidar com todas as situações e explicar por quê. Porque a criança não sabe. Então, muitas vezes, nós, adultos, temos dificuldade com um simples sim ou não, porque a gente precisa entender todo um contexto. Agora, imagina a criança que não tem um repertório suficiente de um adulto. Então, é preciso, né, que os pais entendam que eles são responsáveis pela educação tanto emocional quanto intelectual e também espiritual dos seus filhos. E que se eles querem orientar essas crianças no caminho que devem andar, essa orientação ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser edificante. Porque o pai, quando nos exorta, ele nos exorta, mas ele sempre nos consola e ele edifica. E assim é com a criança. Você tem que trazer a criança para o seu lado, conversar, mostrar do ponto de visão dela, que é uma visão de infância, sem muitas experiências, e a partir daí trabalhando com a criança. E irmã Patrícia, eu vi aqui, talvez eu vá me repetir um pouquinho, mas eu gostaria até que eu li esse tópico na página 4 ali, tá? No segundo parágrafo, a importância da formação e aprendizado da criança e a dinâmica familiar. Isto é a maneira como a relação de pais e filhos acontece, os valores construídos e transmitidos, o jeito de pensar e viver dos pais que contribuem para o desenvolvimento, tanto afetivo como cognitivo da criança. Eu gostaria que a irmã explicasse essa parte para o ouvinte, que o quão importante é o aprendizado da criança entre a dinâmica familiar.
e vendo ali tudo isso, que isso vai construir, né, a identidade da criança. Então, muitas vezes, até tem uma parte que eu acho que eu vou atropelar um pouquinho, mas que está na minha mente aqui, eu gostaria muito, muito de ver, mas eu acho que não, vamos esperar um pouquinho. Mais para frente ali tem a mentalidade, né? E eu gostaria que a irmã explicasse também, quanto à educação infantil, tem-se alguns exemplos de formas de pensar, tanto grega quanto hebraica, né? E eu vi que o veio mais importante é o dentro da palavra de Deus, que está dentro da palavra de Deus, né? Nós como servos de Deus, como estamos sendo ensinados também no conhecimento da palavra, isso também nós devemos tirar esse ensinamento e passar para os nossos filhos, porque muito da instrução vem da palavra de Deus, né, irmã Patrícia? Sim, a palavra do Senhor é rica, né? Completa. Bom, vamos partir então das mentalidades. Nós estamos no mundo de uma cosmovisão mundana, né? De muita filosofia, de muita teoria. Isso. Então, o seu filho vai para a escola, os professores dessa escola estão cheios dessas teorias, né? De cientistas, e que muitas vezes são boas, mas na aplicação, a gente precisa pensar sempre na nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Somos cristãos. Se somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa visão ela tem que ser uma cosmovisão bíblica. Então, se a gente for pensar na mentalidade grega, a gente tem ali que os meninos, as crianças têm que aprender conforme a inclinação das suas mentes, somente naquilo que lhe dá prazer. Só que a gente sabe que o coração da criança tem estultícia. Precisamos ter cuidado. E outra coisa, o que a criança quer? É claro que ela quer sentir prazer. Aí vem os comportamentos de birra. Por quê? Porque eu quero ser satisfeito. E essa é a minha carne. E se eu permitir, então, que a criança seja sempre satisfeita, ela vai querer se satisfazer cada vez mais. E eu estou fortalecendo a índole dessa criança para uma tendência do prazer só dela, sem pensar nas regras, sem pensar que ela vive em sociedade e que ela precisa estar ligada a um corpo. Nós temos a mentalidade hebreia, que é através da lei, né? Nós temos ali uma referência de Isaías 28, do 9 ao 10, que diz: ora, quem ensinará a ele o conhecimento? Quem fará ele entender a mensagem? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra e regra sobre regra. Também não é ideal. Por quê? Porque é a lei, é na regra. Qual é a visão que o apóstolo Paulo nos traz através das cartas? Ora, pois, quem tem a mente de Cristo? Né? Então, nós precisamos buscar para educar os nossos filhos através da mente de Cristo. Qual que é a mente de Cristo? Aí a gente vai ler as cartas e antes da gente chegar nos filhos, a gente tem lá o pai. Como o pai deve ser em relação a Deus, como deve ser o relacionamento com o pai diante de Deus. Depois nós temos as orientações de como é que deve ser o relacionamento do pai com a mãe. Né? Aí vem para o filho. E antes da gente dizer para o filho que ele tem que obedecer, tá lá que o pai não deve provocar a ira do filho. Então, assim, há uma sequência muito didática dada pelo apóstolo Paulo para as famílias cristãs. Então, eu penso assim, ó, que depende muito da dinâmica familiar. É toda a estrutura, toda a base familiar ali. A base. O pai, a mãe, para depois ser passado, então, para o filho. Porque a criança, ela observa. E como? Cuidado com o que você faz, porque a criança está olhando. Cuidado com o que você fala, porque a criança está olhando também. Porque ela conhece o semblante da mãe. Ela sabe quando a mãe está feliz, quando a mãe está triste. Né? Tanto é que a gente faz aquelas carinhas e bocas para bebês, porque a gente sabe que o bebê vai entender aquelas carinhas e bocas. Talvez eles não entendam a nossa eloquência da língua materna, mas entende a expressão. Faz cara de triste, faz cara de feliz. Por quê? Porque a criança está olhando, ela olha o tempo todo. Eu costumo dizer para as famílias, você não precisa ensinar o seu filho a cortar carne. Sente à mesa, se alimente, você mesmo corte a carne, manuseie os seus talheres, e a criança vai ficar te observando e ela vai te imitar. Isso não é só para esse momento, é para todos os momentos. Não quer que a criança grite? Não grite. Não grite. Não quer que a criança seja uma criança violenta, com expressões de baixo escalão? Não seja você essa pessoa. É claro que a criança está na escola, que ela vai ter influência, mas qual é o argumento que a mãe pode usar? Mamãe não faz assim. O papai também não faz assim, então você não poderá fazer.
Irmã Patrícia, existem várias fases. Claro que tem mães que levam as crianças mais, quando elas estão mais estruturadas para a escola, né? A partir dos 5, 6 anos. Mas existem mães que necessitam deixar até seus bebês já na creche. Ela vai receber uma carga de influência lá, né? E aí, como a mãe deve agir quando chega em casa? Porque a mãe trabalha o dia inteiro, o pai também, às vezes. Chega em casa... E eles vão ter que passar isso para eles, só que eles vão ter pouco tempo, né? E como que a irmã acha que, assim, dá-nos uma orientação, assim, como devemos agir melhor para que essa criança absorva mais o que está sendo passado dentro do seu lar do que fora? Sim, é importante entendermos, então, a qualidade do tempo. Né? Já que não temos a quantidade, vamos, então, dar qualidade àquele pouco tempo que passa com a família. Mas há cuidados que se devem prestar atenção. Por exemplo, irmã, qual é a escola, né, que meu filho está frequentando? Por exemplo, a irmã cita a questão da educação infantil, ali que começa no berçário, no maternal e no jardim. Bom, como é que é a dinâmica dessa escola? Será que essa escola deixa o meu filho o dia inteiro vendo TV e vídeos com musiquinhas que não vão edificá-lo na vida espiritual? O que a escola tem de planejamento pedagógico? O pai não está lá, então ele precisa saber o que está acontecendo na escola. E é direito do pai, ok? Então, prestar um pouco de atenção a isso e dar, então, prioridade, né? Se a família pode, tem condições, é uma escola cristã, né? Por exemplo, as nossas creches da Abrace, elas não têm televisão. Tem conteúdo pedagógico desde o berçário. Então, as crianças estão... um cuidado, né? Todo um cuidado. As crianças estão se desenvolvendo com orientação pedagógica. Estão tendo estímulos de aprendizado, trabalhando o corpo, trabalhando equilíbrio, comportamento, desde o momento que a criança entra na escola. E tem sido uma bênção, graças a Deus. Então, se o pai não consegue ter esse alcance, porque mora longe, ou não tem condições e tudo mais, então compensar no momento que tem de uma forma com muita qualidade. Eu sei que a mãe chega cansada. É uma realidade de 90% do nosso público, né? Verdade. Que a mãe trabalha, o pai trabalha, eles chegam cansados. Então, naquele momento, não se preocupa com a louça na pia. Não se preocupa, deixa a louça lá, converse com seu filho, pergunte para o filho como é que foi o dia dele, olhe para ele precisa saber que o pai tá olhando para ele, porque ele vai achar, não, o pai está realmente olhando para mim, então ele está me ouvindo, e ele vai começar a contar. Chame a criança, precisa preparar o jantar? Precisa. Então chame a criança, peça ajuda da criança no preparo do jantar, e ali vocês vão trocando uma ideia, e você vai começar a perceber qual é o assunto, né? Quais as tendências que está ocorrendo no dia a dia dele. E, é claro, muito incentivo, né? Trazer para a igreja, para a escola bíblica. Né? O papai precisa fazer que o filho tenha o compromisso de frequentar a escola bíblica. Que no domingo, posso ter o aniversário do priminho que eu mais amo, mas chegou o horário da escola bíblica, a própria criança, pai, precisamos ir, minha professora está me esperando. Então, essa educação, esse cuidado, fazer com que o tempo na igreja seja realmente um tempo aproveitado, com a escola bíblica, participando do coralzinho das crianças, fazendo relacionamentos na igreja. Então, é um tempo menor? Mas pode ser um tempo de muita qualidade.